Posto de assistência, extensão do bem, Maria de Nazaré, inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Posto de assistência, extensão do bem, Maria de Nazaré, inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. A fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Será mais cedo. Boa tarde, queridos irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Que a paz do Divino Mestre esteja entre nós. Lembre-se, meus irmãos, reserve um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E vamos iniciar com a nossa mensagem, que está contida no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição: sofrendo reprovações. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam um injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo a inspiração, a divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dê resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se age com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecer-os em momento oportuno. Não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, por quanto possível,
Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos, para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Agora vamos para a nossa prece inicial. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao coração do nosso Divino Mestre Jesus e da nossa Mãe Santíssima, que possamos rogar: Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre nós nessa tarde de quinta-feira, que a tua paz, que a tua luz divina possa nos envolver, Senhor, trazendo a tranquilidade e a serenidade aos nossos corações. E que tu possa abençoar o ambiente do nosso lar, a toda a nossa família, para que eles também recebam a assistência desta tarde. Nos envolve, Senhor, e nos permita mais esse culto do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online. Que nesse momento, com muita alegria, possamos falar do Evangelho. Meus irmãos, vamos agora à leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27, 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digna de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer algumas alterações, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse cometido uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, esta nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e se na afirmação saber se, na língua que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, na Gênese, designa as fases da criação, e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzido por camelo na alegoria do buraco da agulha. Então, meus irmãos, diante a esse capítulo, que se intitula Moral Estranha, nós podemos observar a preocupação que a espiritualidade amiga tem em trazer a reflexão
e um real entendimento sobre certas passagens que estão nas Escrituras Sagradas. Uma delas é essa que Jesus fala: aquele que não odeia seu pai, sua mãe, sua irmã, seus irmãos, não é digno de mim. E aí entra-se em um contrassenso, um contraste. Fica-se aquela dúvida, aquela inquietação. Jesus, que é o exemplo de amor, dizer tais palavras para o povo, de espalhar o ódio e de odiar seu pai e sua mãe para poder ter a vida eterna, para poder agradar a Deus? Aqueles que realmente têm a fé no fundo do seu coração, têm uma vaga intuição de que estas palavras não podem ter vindo de Jesus. É aí que a espiritualidade, amiga, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem fazer essa reflexão para nos dizer que o Evangelho foi escrito, as Escrituras Sagradas foram escritas depois de Jesus, depois que Jesus desencarna. E aí muitas coisas podem ter sido perdidas. É uma explicação. E também outras que não é menos provável. As traduções que as Escrituras tiveram depois que se espalhou pelo mundo. As Escrituras Sagradas, no seu primitivo, foram feitas em hebraico, um hebraico antigo, que era uma língua muito limitada, muito pouca. Uma palavra, muitas vezes, significava 5 coisas. Ao exemplo, o camelo. A palavra camelo, na linguagem hebraica, era tanto para o animal, como também para os cabos, aqueles cabos tipo cordas grossas, eram feitos do pelo de camelo. Por isso, a palavra camelo era tanto para o animal, como para o cabo. Só que nas traduções que se passaram, se utilizou o quê? A palavra camelo. Então, meus irmãos, observamos então que muita coisa pode ter ocorrido. E uma delas também é que Jesus nem falou, outra sobre as traduções, porque seria, meus irmãos, um contrassenso, algo inadmissível. Crer que Jesus, o nosso mestre maior, aquele que nos ama e nos governa, aquele que doou a sua vida para nos conduzir para o caminho da felicidade, para o caminho da evolução, teria dito para se odiarem. Não, meus irmãos, Jesus não afirma isso. Procuremos então ter a nossa fé raciocinada. Procuremos raciocinar sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, a lei de amor que rege todos nós e que vão nos conduzir para a morada feliz, para a transformação de cada um de nós e desta terra para uma morada feliz. Mas é através do amor. Então, meus irmãos, ao nos depararmos com essas inquietações, ao fazermos uma leitura em que há uma moral estranha, possamos lembrar de que houve alguma mudança, houve algo durante o percorrer do tempo que trouxe a linguagem, uma interpretação errada. Um exemplo é a tradução do hebraico para o brasileiro. Ora, a nossa língua ela é muito rica, são muitas regras, e aí pegar uma língua muito pequena, rudimentar como o hebraico antigo, e fazer uma tradução literal é muito complicado. Assim também para o alemão, para o inglês, para o francês, o espanhol. Então, meus irmãos, há certas coisas que devemos sim estar com mais cautela, com mais cuidado, quando lermos as Escrituras Sagradas. Mas de uma coisa devemos ter a plena certeza: a moral sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor que Ele tem por nós, o amor que Ele pede para que cada um de nós possa espalhar a todos os nossos irmãos, ao nosso próximo, ao mundo. Então, meus irmãos, possamos então sim compreender que há certas palavras que podem parecer estranhas, mas também não vamos entrar em debate e nem em discussões com irmãos que às vezes procuram ali motivos para desconstruir a imagem de Jesus ou da doutrina sublime de Deus, dos ensinamentos de Deus. Vamos orar, vamos perdoar, vamos amar. Isso sim é o que Jesus
quer de cada um de nós. Então, meus irmãos, essas são as nossas reflexões de agora. Possamos agora nos direcionar para a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, procuremos nesse instante aquietar os nossos corações e elevar o pensamento a Deus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por estas palavras, essas leituras e essas reflexões, e possa internalizar em nossos corações para o bem, para o amor, para o perdão, para a caridade. Abençoa todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que sejam parados e assistidos em suas necessidades, que esse Evangelho ilumine e abençoe a vida e os lares de todos os nossos irmãos. Abençoe aqueles que já partiram para o plano espiritual, que as nossas preces os ajude nesse momento tão delicado, que é a passagem da terra para o plano espiritual. Ilumine aqueles que estão, Senhor, padecendo de enfermidades, de tormentos, de solidão, de algum problema, Senhor, que aparentemente se apresenta como uma grande dificuldade, mas que, Senhor, através da fé, da esperança, todos possam superar esses obstáculos. Ilumine aqueles nossos irmãos que infelizmente ainda estão no mundo do crime, do tóxico, da prostituição e da maldade. Que seus corações possam despertar e eles mudem, Senhor, as suas vidas para uma mudança do bem, recorrendo ao Evangelho, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ilumine nosso planeta Terra, ilumine o universo e a tudo que o Senhor criastes. E dai-nos assim, Senhor, permissão para encerrar o nosso Evangelho no lar. Obrigado por tudo e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um bom final de tarde, uma boa noite e que Jesus abençoe a todos nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu